Hi there, guys! Tudo certinho? Sou eu de novo, Teacher Georgia. E no último vídeo eu falei um pouquinho para vocês sobre edutainment, que é um dos temas que mais me fascinam como professora, e era o que eu estava tentando ilustrar para vocês aqui no começo com este singelo livro. Então, o que acontece? Vocês precisam aprender a usar o edutainment a favor de vocês enquanto vocês estiverem estudando. Aqui no caso estou falando de idiomas, mas com qualquer outra coisa. O que é esse edutainment, né? Hoje a gente fala muito sobre esse termo, mas ele surgiu, acho que com Walt Disney, e tem gente que diz que surgiu com a Vila Sésamo. É a mistura de educação com entretenimento. E tem muita gente também que acha que quando você dá aula para criança, é verdade que assim, eu dou aula para criança, dou aula para adolescente, dou aula para adulto, dou aula para todo mundo, e aí você vai vendo que algumas linguagens são diferentes, obviamente, né, de acordo com a idade. Então, com criança, a gente explora muito edutainment, muito. Mas isso não significa que com outras faixas etárias isso não funcione. Porque muitas vezes eu acredito que uma das piores falhas na aprendizagem de um idioma é que a gente não brinca com o lado lúdico o suficiente. Muitas vezes a gente acha que o único jeito de você estudar é você pegar o caderno ali e ficar se matando, e você ficar metendo a cara na gramática, e isso não funciona 100% do tempo. Não porque não seja importante, porque é importante. Mas você precisa saber aliá-lo a outras práticas. E é aí que entra o edutainment. Porque hoje falam muito dele sobre a área de informática e tudo mais. Comigo, uma das minhas linguagens é a música e a leitura. Então isso pra mim é o que mais funciona. Música e leitura. A vida inteira. Música e leitura. Séries, né? Com espanhol eu usei muito novela mexicana também quando eu era criança. Mas enfim, isso varia, não é só a informática, não são só os games, podem ser, mas depende de pessoa para pessoa. Você precisa encontrar qual é a linguagem que mais faz sentido para você e explorá-la em outra língua. Então, você meio que causa uma imersão com isso. Qual é, assim, sabe, a grande importância disso? É que hoje as pessoas, elas se distraem muito. E aí, se a gente for pensar no método só tradicional, muitas vezes você não vai ter saco para estudar. Eu gosto de estudar, mas não é todo mundo que gosta de estudar. E, na verdade, eu acho que as pessoas não gostam de estudar porque elas não sabem estudar. Porque se você souber estudar, aí já melhora um pouco, mas nem todo mundo sabe estudar. E tem várias formas de você fazer isso. Às vezes, quando você está assistindo um filme, você está estudando. Ou se você está fazendo... Nossa, eu tenho vários amigos que eles aprenderam coisa pra caramba com games. Sem brincadeira nenhuma. O inglês deles é ótimo e, tipo, games. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão ouvindo lá os comandos, eles estão vendo e, cara... Eles estão estudando, por mais que pareça que eles não estão. E essa é a grande ali sacada. Porque se a gente for parar para pensar, o que é mais atrativo? Eu pegar um livro de gramática que eu queria... Passar horas estudando aqui, fazendo um monte de exercício de gramática. Ou passar horas dando risada com um livro em inglês, praticando imersão. No meu caso, livros, mas dependendo da pessoa, como que eu falei, pode ser videogame, pode ser música, pode ser série de TV. Você precisa descobrir o que funciona, algo que te atrai, geralmente é algo que você faria se você não estivesse estudando, trabalhando, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Você pega isso e transforma isso em uma ferramenta para você aprender uma língua. E a gente, né, aqui no caso estou falando de língua, mas não é só língua. Às vezes você tá assistindo Eu gostava muito daquele
programa Horrible Histories, que ele é britânico, e até lançaram na TV aberta e tudo mais. Os caras estão fazendo piadas, mas ao mesmo tempo eles estão tirando um sarro com a história. Eu não lembro o nome que deram para esse programa em português, depois eu coloco aqui na legenda. Você tá estudando história, vendo ali um negócio. Às vezes, com uma brincadeira, você memoriza melhor do que se você ficar, sabe, metendo na sua cabeça um negócio. Não vai. E, enfim, basicamente o edutainment é isso, não tem muito mistério. Ele é uma ferramenta que ele não pode ser única, porque, né, por mais que eu esteja falando aqui, nem tudo são flores. Então, quando a gente estuda, tem que ter, sabe, a parte de estudar, assim, né, você pegar mesmo, fazer exercício, tudo tem o seu lugar, mas é uma ferramenta muito atrativa e que tem resultados muito bons. E entra nessa parte também que eu falei de porque alguns alunos são tão bons e melhores que outros. Porque muitas vezes eles fazem, né, eles usam a língua ali naquilo que atrai, que os diverte em seu tempo livre, e aí eles melhoram bastante. E é isso. Eu vou parar por aqui, porque já tem uma próxima aluna para atender. Então, bye, see ya!